Esses 3 textos, né, eu quis trazer primeiro da Cecília, porque a Cecília Meirelles, além de ter escrito Isto ou Aquilo e A Chácara do Chico Bolacha, ela foi também uma grande defensora das bibliotecas para criança. Aliás, ela foi a primeira a fazer uma biblioteca para criança no Brasil. E na Argentina foi a Gabriela Mistral, né? Aliás, vou fazer aqui publicamente um agradecimento, porque esse livro, Semear Horizontes, foi a Neide que me indicou. Lembra, Neide? E é um livro maravilhoso que conta essa história das bibliotecas para crianças no Brasil e na Argentina. Mas, enfim, então esses 3 textos aqui nos falam, ou seja, essa preocupação da Cecília Meirelles, em 1951. Ela já falava disso, de como era difícil escolher um livro para criança, que criança era essa, o que escolhia, será que ela gosta? Uma coisa que ela aponta aqui, que muitos especialistas hoje falam, todo mundo que escreve para criança é adulto. Não tem criança que escreve para criança. Então, ou o cara é muito bom, né? Ou ele vai falar do ponto de vista também, sei lá de quê, né? E a gente tem vários exemplos assim, né? O que eu queria pensar aqui, que eu trouxe esses exemplos, era também para pensar que a literatura infantil também, como a outra literatura, como a literatura adulta, também tem uma história, né, que a persegue, que a caminha, que é a história do próprio pensamento literário, de para quem que eu estou escrevendo, de que ponto de vista eu estou escrevendo, o que é isso, o que eu quero contar, se eu quero contar alguma coisa, se eu não quero. E que do ponto de vista da literatura é muito rico isso, mas é muito rico mesmo. E é uma pena que a gente consiga fazer tão pouco essa discussão com as crianças. Porque quando a gente lê uma história, vale só a narrativa. É nesse ponto que eu me pego. Vale só a narrativa, não vale essa história literária. A gente lê o autor, lê a editora, até porque a gente aprendeu a fazer isso. Essa é a história da editora tal. Mas o que isso me diz? Dizer que é do autor tal, da editora tal, de ser ilustrado por não sei quem, de ser recontado, de ser adaptado, de ser traduzido, o que é que isso me diz? E é isso que é a literatura. São essas coisas que nos dizem o que é. Não é a narrativa em si por si só. Né? Isso é uma coisa muito interessante que a gente pode observar facilmente quando a gente diz, eu vou contar uma historinha, eu vou ler um livrinho, é uma história bonitinha. Eu esqueço que aquilo é um objeto cultural, o livro como objeto. Né? Até dei um exemplo lá no curso, desculpem meninas, eu vou dar o mesmo exemplo porque ele é muito recente. Estava contando para as meninas da oficina que a semana retrasada eu estava em Arapeí dando uma oficina e pedi para os professores levarem, né, como era uma oficina de muitos dias, eles voltavam para casa e tal, que eles levassem então para a gente um livro que gostasse muito, que quisesse dividir com o grupo e tal. E essa professora levou o Pote Vazio, né? Quem conhece aqui o Pote Vazio? Acho que muitos, né? Porque é um livro bem lido, bem curtido e tal. E ela então apresenta o Pote Vazio dizendo, eu adoro esse livro, eu trouxe esse livro que é tão bacana, é uma história sobre o bem, sobre o mal e tal. E é um livro que chama O Pote Vazio. Ela foi lendo então pra gente O Pote Vazio, do famoso autor Martins Fontes. Ela leu o nome da editora como sendo o autor. Ela nem reparou que tinha Deme ali no meio. A palavra Deme, não sei para onde foi, né? Mas antes de corrigi-la na questão de ler ou não bem, não é essa questão que... Poderíamos discutir isso, se ela sabe ler a capa do livro, mas não é isso que eu quero discutir. É o quanto para ela é só a narrativa que tem importância. Né? Quer dizer, se é a editora, se é o autor, se não é, quantas vezes ela abriu aquele livro para ler, Martins Fontes, editora. Não, vale só que é uma boa história. Né? A gente podia fazer o outro julgamento, se ela sabe ler a capa, mas não nos interessa aqui. O que nos interessa pensar é que para esse professor o que me espanta é que só vale o conteúdo na narrativa. Nada do mais poderia. Por exemplo, as ilustrações desse livro lembram o quê? O que lembra? Aquela coisa bem pequenininha, bem suave. Parece uma porcelana, né, chinesa que pode quebrar, que pode... É isso que ele está nos comunicando. É tudo redondinho, não ocupa a página inteira, né? Não sangra a página com cores escandalosas. É tudo muito frágil, né? Isso está me comunicando alguma coisa. Isso é o exercício de quem está escrevendo, de quem está ilustrando. Mas nada passou. Mas ela gosta da história. Ela ama a história, ela lê há 5 anos a mesma história, né? Então, eu acho que isso me faz pensar numa outra coisa, né? Que é, então,
desse leitor literário que não só lê a narrativa, mas ele lê o livro como um objeto da cultura, um objeto que tem tamanho, peso, cheiro, data de nascimento, né? E que por que eu acho que isso é importante também? Porque os livros foram entrando na escola também de uma maneira tão interessante que a gente pesquisa muito pouco. Por exemplo, quem é que lembra quando entrou na escola para gostar de ler? Ah, vocês estão desanimados. Eu acho que vocês ficaram mais felizes. Até o cinegrafista lembra? O que você lembra, cinegrafista? Lembro de quatro livros, Rubem Braga, Fernando Sabino, adorava. Eu li a coleção inteirinha e baixei na internet faz pouco tempo. Ó, que lindo, ó, que bacana. Muito bem. 1978, 77. Oi? O que ele falou? Ele disse que ele lembra dos livros, dos 4 volumes, ele ainda citou Rubem Braga, Sabino, Fernando Sabino. Eu baixei na internet e ele disse que baixou na internet também. Eu baixei porque eu quero retornar a ler. Olha que bacana. Documento oficial da história aqui presente, olha aqui. Olha que bacana, né? Então, mas por que eu estou citando para gostar de ler? Porque o livro, quando a gente pensa no livro como um objeto cultural e como tendo uma história, a gente também esquece disso na nossa vida, assim. Para gostar de ler foi revolucionário, gente. Pela primeira vez, 4 cronistas se reuniram numa sala da Ática para dizer, vamos pôr crônicas para as crianças. Onde é que se lia a crônica? No jornal. Né? Ou algum livro didático que tivesse crônica, mas o gênero crônica, para ser bacana, é um gênero de jornal. Então, quando a gente vai estudar crônica com as crianças, tem que procurar jornal. Ainda que hoje, na modernidade, ninguém mais seja cronista, seja colunista. Né? Como ninguém sabe dizer o que o cara escreve, o que o Zé Simão escreve? Então virou a coluna. Né? Não sabe o que é, virou coluna. A coluna do Zé Simão, a coluna do Corni. Né? E coluna, na verdade, o que é? É só o formato, né? A coluna é só um formato. Quase virou um gênero, né? Mas enfim, voltando para gostar de ler. Olha que bacana. Para gostar de ler foi uma coleção revolucionária. A capa da primeira edição é de chorar de verdade. Ó, como é teu nome mesmo? Gerson. Então procura essa primeira edição que você vai chorar como eu. Por quê? Tem a foto do Drummond, o Sabino, o Rubem Braga e o Paulo Mendes Campos assinando o contrato com a Ática. Isso é a história da nossa literatura, gente. Né? É só uma foto? Não! É uma editora que saca uma coisa bem bacana. As crianças não leem crônicas. Crônica é um gênero bacana. Crônica está no jornal. Vamos pôr isso no livro? Vamos chamar os melhores? Gente, isso é maravilhoso. Na minha época, eu poderia dar vários exemplos. Para mim, a coleção Vagalume.